noite, igreja. Boa noite. Que a paz seja com todos. Amém? Convido você a se colocar em pé em reverência ao Senhor Jesus, que está nesta noite representado na pessoa do Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Pai, por mais esse dia, o segundo culto, meu Pai, desde o primeiro dia da semana, o qual nós separamos, dedicamos, para que de maneira coletiva nós adoremos ao Teu santo nome, que nós possamos testemunhar, meu Pai, os Teus feitos e maravilhas. Nós estamos aqui, meu Pai, diante da Tua presença, e nós pedimos para que o Teu Santo Espírito ele venha ao nosso encontro, e venha em direção àquela necessidade de que essa pessoa realmente necessita. Talvez o mundo não possa lhe oferecer, mas nós sabemos que diante das impossibilidades deste mundo, os Teus possíveis estão acessíveis para nós. Então, meu Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, e é nesse momento que nós rendemos graças a Ti, a essas famílias aqui representadas, homens, mulheres, jovens, crianças, que se encontram no departamento infantil no andar de cima. Nós te agradecemos, ó Pai, por este dia, por esta comunidade. Nós te agradecemos por um dia o Senhor ter nos alcançado com a Tua infinita e maravilhosa graça, a qual nos coloca de joelhos e que nos faz entender que nós não somos nada sem a Tua presença. Eu convido você, além dos seus lábios, a adorar com a sua melhor salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu
incondicional. Deus me ama, pode dizer isso, e Ele está sempre de braços abertos para mim, e Ele está sempre de braços abertos para ti. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. É isso? Dele vem o sim e o amém, só dele, dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Vamos declarar novamente isso? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o assim
Deus não vai deixar de ser Deus. E o nome dele vai ser glorificado na sua vitória. Quando vier a resposta que você está procurando, aí você vai glorificar o nome do Senhor. Mais ainda, glória que você já tem glorificado. Porque Deus é Deus e não importa a circunstância. Amém?
Você que hoje trouxe o seu dízimo, sua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 20, eu quero ler o verso de número 27, eu vou seguir a leitura até o verso de número 30. Nós estamos neste mês de setembro falando sobre colheita, e hoje eu quero falar sobre a colheita da vitória. Esse é o tema da mensagem de hoje, a colheita da vitória. E para como termos base na palavra de Deus, a gente lê esse texto que está no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, o verso de número 27. Antes de nós fazermos a leitura, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui diante da tua presença. Te louvamos e agradecemos por essas pessoas aqui representadas. E nós clamamos que o teu Santo Espírito sopre em nós, que haja um discernimento para que possamos entender a tua vontade, para que sejamos cada vez mais semelhantes a ti. Em nome de Jesus. Amém. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 27, diz assim: Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Hoje eu quero falar sobre vitória, aquela que foi exposta na cruz do Calvário, e esta vitória que nos dá a garantia de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas a pergunta é: como colhermos, como desfrutarmos, como tomarmos posse dessa vitória diante de um mundo que nós vivemos, um mundo caótico, um mundo hostil, no qual a competitividade e a violência acabam imperando. E esse texto mostra a vitória do rei Josafá sobre os seus inimigos. E quando nós lemos o texto de maneira completa, a gente começa a entender e a discernir a maneira como o nosso Deus age diante daqueles que o buscam, daqueles que o amam, daqueles que confiam em seu poder e na sua soberania. Mas quando nós nos deparamos com situações que nos amedrontam, que nos confrontam, muitas das vezes nós nos sentimos perdidos, e Josafá também teve esse sentimento. Josafá, ele também, quando toma conhecimento de que uma multidão inimiga vinha ao encontro para invadir Jerusalém, quando ele toma conhecimento de que eles estavam se aproximando, ele também fica com medo. Mas ele toma uma atitude e então começa reconhecendo a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade diante desta ameaça, que se tornava cada vez mais perto. Ele também se humilha a Deus e clama pela sua intervenção, já que naquele momento ele se sentia perdido. E eu convido você nessa noite a fazer a mesma declaração que Josafá faz ao Senhor. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o impossível que tem batido a sua porta constantemente e tem feito com que você se sinta encurralado, com medo e sem saber o que fazer. Eu convido você a ler comigo o verso de número 12. E o versículo de número 12
é a declaração que Josafá faz, mas nós faremos juntos essa mesma declaração. Eu quero que você, em alto e bom tom, você possa comigo ler e fazer essa declaração ao nosso Deus. No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Ó nosso Deus, não irás tu julgar-nos, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Repitam comigo: mas os meus olhos se voltam para ti. Essa é a minha declaração, mas também pode ser a sua declaração. Porque há momentos em que passamos por tempos difíceis, em que nós somos encurralados por inimigos tão terríveis que chegam diante de nós, e faz com que a gente também chegue diante de Deus e diga: não tenho forças para resistir a esse problema. Aliás, eu não sei nem o que fazer, eu não tenho estratégias, eu não tenho planos, eu não tenho tempo, mas os meus olhos estão voltados para ti. Eu não sei como você entrou, eu não sei o que você está passando, mas essa palavra vem ao encontro diante daqueles momentos em que nós enfrentamos ameaças reais e ameaças mortais muitas das vezes. E foi por isso que o rei Josafá estava passando. Josafá, ele foi o rei de Judá, e ele tinha 35 anos quando ele assume o trono de Judá, e ele governa por cerca de 25 anos. E esse talvez tenha sido o pior e o mais difícil episódio que enfrentou durante o seu reinado, durante toda a sua vida. No primeiro versículo do capítulo de número 20, o texto mostra que 3 inimigos vinham ao seu encontro, ao encontro de Jerusalém. Eram os moabitas e os amonitas, e além de alguns meunitas que entraram em guerra contra Josafá. Mas quem são esses povos? Os moabitas e amonitas, eles eram descendentes de Ló. E o texto diz que alguns vinham de Edom, lugar onde também habitavam os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E esses 3 inimigos se unem contra Josafá. Mas o texto diz que o Senhor não permitiu que eles mexessem com o povo de Judá na travessia de Israel. Nesse período já estava dividido o reino que antes era unificado até Salomão, eram 12 tribos, chamada de Israel, mas após a sucessão do trono de Salomão, Israel é dividido em 2 partes: 10 tribos ao norte, que continua sendo chamado de Reino de Israel, cuja capital era Samaria, sendo que a maioria desses reis fizeram aquilo que o Senhor não aprova, e da mesma forma eles se misturaram com outras culturas, fizeram alianças erradas e acabaram pagando por isso. Ao contrário, Judá teve reis que fizeram o que era certo, o que agradava ao coração de Deus. Judá, as 2 tribos ao sul, tendo Jerusalém como a sua capital. E o que acontece é que esses inimigos, eles acampam às margens do Mar Morto para atacarem Jerusalém. E quando o rei Josafá é informado que essa multidão inimiga se aproximava, ele reconhece que não tinha tempo e nem possibilidade de resistir a esse exército. Ele não tem tempo, primeiro, para convocar os seus soldados, e ainda que viessem, ele sabia que ele não ia ter força humana suficiente para enfrentá-los. Ele não tinha um plano de ataque, ele não tinha uma estratégia, e por isso ele faz essa declaração diante de Deus, a qual nós também fizemos nessa noite. E em seguida, ele convoca a nação para orar e para jejuar. Então Josafá, ele faz uma oração firmada na soberania e na fidelidade de Deus às suas promessas. E quando Deus fala, a mensagem de Deus é a seguinte: acalme, aquiete o seu coração, pois essa batalha não é sua, essa batalha é minha. E talvez é isso que o nosso Deus ele fala para nós nessa noite: aquiete o seu coração, acalme, porque essa batalha não é vossa, essa peleja é minha, assim diz o Senhor. Então Josafá, ele adorou ao Senhor e convocou um coral para ir à frente do exército, marchando e cantando em voz alta, exaltando ao Deus de Israel. E assim o Senhor pôs uma emboscada contra os inimigos, e eles foram todos derrotados. Se você não sabe geograficamente, Jerusalém fica no alto do monte.
e eles estavam num vale, talvez um vale mais profundo, às margens do Mar Morto, cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. E quando o exército de Judá olha lá de cima e observa cadáveres ali naquele vale, a Bíblia diz que o povo desce e começa a saquear tesouros que haviam sido deixados pelos inimigos, e eles pegam tudo. E aquele lugar que antes era conhecido como o Vale da Ameaça foi rebatizado do Vale da Bênção. Sabe que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Aquela ameaça que tem batido a sua porta, aquela ameaça que tem te confrontado, aquela ameaça que tem feito você perder o seu sono, Deus ele vai rebatizar, porque o lugar da sua vergonha será o lugar da dupla honra, em nome de Jesus. E o Vale da Ameaça passará a ser chamado de Vale da Bênção, assim diz o Senhor. E na sequência o texto diz que eles voltaram para Jerusalém, não tristes, nem humilhados, mas com alegria e entoando cânticos de vitória. Isso aqui não é apenas uma história, mas isso é realmente a providência divina, e que ainda está disponível para nós. Não pense que isso aconteceu no passado e que não acontece mais hoje, porque a Bíblia nos mostra que o nosso Deus não muda. O nosso Deus, Valério, o nosso Deus, Marquinhos, ele é imutável. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Talvez as ameaças que vêm à sua porta hoje não é mais como um embate militar, não é um exército que está cercando a sua casa ou tentando invadir a sua propriedade, mas há outros inimigos terríveis, perigosos, Rosana e Lu, e ameaçadores que nos assustam, que nos intimidam e que são maiores que as nossas forças, as quais contra elas nós não temos estratégias para enfrentá-las. Mas esse texto nos ensina a como usarmos de armas para sermos vitoriosos diante desta batalha. Então, quando não sabemos o que fazer, e se você colocar em prática essas 3 armas que eu vou ensinar a você, eu tenho certeza absoluta, porque não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor que diz que você colherá a vitória. Quem quer colher a vitória diante dessas afrontas, diante dessas ameaças? Diga, eu quero. Eu quero. Aleluia. Então eu quero passar de forma rápida e objetiva 3 armas para que você possa colocar em prática. A primeira delas, repitam comigo, a primeira arma é a oração. Isso, repita assim, ó, a oração. Muito bem, crente ora. Nós aprendemos desde pequeno, as nossas crianças que estão sendo ministradas ali no departamento infantil, elas aprendem desde pequeno que é importante nós orarmos. Mas a oração, ela não é em si poderosa. Por quê? Porque a oração é um instrumento para acionarmos o grande poderoso, El Shaddai, o nosso Deus. Lembra que eu já expliquei diversas vezes que algumas coisas acontecem na terra porque foi uma escolha do homem. Adão e Eva rompeu com o Senhor, o mundo jaz no maligno. O pecado, que é esse rompimento, a desconexão da criatura com o Criador. Então Deus, algumas coisas acontecem que a gente não pode colocar a culpa em Deus, a culpa é do homem. Mas nós que somos alcançados pela graça de Deus, nós que cremos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos a prerrogativa de invocar o poder de Deus neste lugar. E quando nós fazemos isso? Por meio da oração. Eu falei hoje de manhã, eu vou qualquer dia trazer uma ministração que eu já preguei em alguns lugares, que fala sobre a oração do Pai Nosso, porque algumas pessoas acham que vamos fazer uma oração, aí se reúne todo mundo, dá as mãos, Pai Nosso. Não é assim que faz. A oração do Pai Nosso, ela não é passiva, ela é ativa. Ali é um modelo que o Senhor Jesus nos ensina como orarmos. É uma nova instrução. E quando nós clamamos, venha a nós como teu reino, nós estamos invocando
a presença de Deus. É como que você vai reconhecer firma no cartório e você precisa da autenticação ali no cartório. É uma chancela que está autenticando aquilo que você está reconhecendo como autêntico. E a oração é isso. Nós estamos chancelando o poder divino sobre este lugar. E é por meio da oração que nós somos levados a nos conectar com Deus, com a sua grandeza, com a sua onipotência. Então a oração é o que une um altar ao trono do Todo-Poderoso, daquele que governa o universo. E o texto mostra que Josafá, ele ora ao Senhor. E a pergunta que talvez você pode fazer é: pastor, quando eu devo orar? E nós temos que orar quando nós somos atacados. Isso pode acontecer todos os dias, em todos os lugares, em toda e qualquer circunstância. E quando você se sente ameaçado com medo, é aí que nós oramos, é aí que nós invocamos o Todo-Poderoso. Josafá teve medo. E assim nós também temos medo quando temos que lidar com problemas e situações que batem na nossa porta e nós não sabemos como resolvê-los. E é nessa hora que temos que buscar ao Senhor. Então o medo de Josafá não o afastou do Senhor, pelo contrário, o medo de Josafá o empurrou para os braços de Deus. Então oramos e invocamos a presença do Senhor quando não sabemos o que fazer. Josafá, ele não tinha poder para enfrentar aquela multidão inimiga, ele não tinha tempo para traçar um plano ou uma estratégia, ele reconhece que está à mercê daquela situação e por isso ele ora. E talvez a sua dúvida também seja: como eu devo orar? E o texto nos ensina que a oração que Josafá faz vem acompanhado de um outro recurso: o jejum. A gente precisa entender que o jejum é o momento em que nos ensina que, se não por ele, dificilmente nós vamos conseguir vencer algumas batalhas. E quando nós jejuamos, nós nos recolhemos a Deus. É como a gente se entregasse aos braços do Senhor. É como a gente fizesse essa declaração: Senhor, ou tu ages, ou eu pereço. Ou o Senhor se manifesta, ou eu vou sucumbir. Então, o jejum é uma disciplina cristã que infelizmente está sendo esquecida. Nós estamos num propósito de 40 dias. Nós chamamos de jejum e oração. Mas o que nós estamos fazendo, na realidade, é um propósito. Jejum é abstinência. É válido também. Nós estamos orando durante 26 dias hoje. Restam 14 dias para nós terminarmos esse propósito. Eu louvo pela Igreja do Evangelho Quadrangular, porque ela também nos disciplina a praticarmos constantemente este ato que faz com que a gente esteja cada vez mais sensível à voz de Deus, ao mundo espiritual. Então, há batalhas que não serão vencidas a não ser se nós orarmos e jejuarmos. Lembre que eu preguei, não lembro se foi na quarta passada ou no domingo passado que eu uso esse exemplo, quando os discípulos chegam a Jesus e dizem: nós tentamos expulsar o demônio que está possuindo esse menino, em teu nome não conseguimos. E Jesus, depois de repreender, diz: há castas de demônios que só saem por meio do jejum e da oração. É bom fazermos propósitos como nós estamos fazendo. E nem hoje é o 26º dia que eu não bebo nada gaseificado e não como nenhum doce. E parece que justamente nesse período é que os doces mais saborosos eles aparecem. É ou não é, Patrícia? A gente às vezes fala assim: não, eu vou resistir, mas olha, se tem um dia, hoje eu falei, eu estou com uma vontade de comer um doce hoje, mas falta pouco, faltam 14 dias. Então, a gente precisa entender que há momentos em que a oração deve vir acompanhada do jejum, mas aquele jejum que não é um jejum num propósito como nós estamos fazendo, mas aquele jejum diante daquela batalha e que você fala: não, hoje eu vou abrir um jejum em prol dessa batalha.
em prol dessa causa, em prol desta audiência, em prol desta entrevista de emprego, em prol desse diagnóstico que eu vou fazer, em prol desse tratamento, em prol desta ameaça que eu estou enfrentando, em prol desse processo, em prol daquilo que está tirando o meu sono todas as noites. E você faz um jejum, que é a abstinência de alimentos. Eu geralmente, quando faço jejum, alguns jejuns eu faço de 12 horas, só ingerindo água para não desidratar. E também há jejuns que eu faço de 24 horas. E em todos esses momentos, Deus sempre me deu resposta. Deus não deixa ninguém sem resposta. Uma outra direção que o texto nos ensina, além de orarmos e jejuarmos, é orarmos em conjunto. Olha o versículo 4 que ele diz. O versículo 4 diz assim: reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ao Senhor. Então, às vezes, a oração tem que ser de que forma? No secreto, como Jesus nos ensinou. Vai ao teu quarto, no secreto, busca o Senhor, que o vê no secreto, e Ele o recompensará. Então, entenda uma coisa: há momentos em que nós nos recolhemos e oramos no secreto, mas há momentos em que é necessária uma oração coletiva. É preciso convocar a igreja para que todos orem em prol de um propósito. Eu falei hoje de manhã que há propósitos que afetam a todos. E eu disse que se os números que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam, se fossem verdadeiros, nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje em nosso país. Por quê, pastor? Porque o IBGE, no último censo, mostra que a igreja evangélica está crescendo. Está só crescendo em número. Porque o número não condiz, Marcos, com a realidade. Porque se o povo realmente fosse cristão de verdade, nós não estaríamos passando por algumas guerras e algumas lutas que estamos passando no nosso país. Infelizmente é uma triste realidade. Aí eu contei hoje de manhã o exemplo de um povo. Você quer ver? Quem aqui está orando para chover? Seja sincero, quem aqui está orando para chover? A Valéria e a Bianca. Hoje de manhã também eram 3, 4 pessoas que estavam orando para chover. Está ruim. Clima seco, queimadas, devastando, matando animais. Eu moro no prédio, eu moro no último andar. E lá de casa a gente vê um clima cinzento. E não é, a gente vê, aqui não é fumaça que está aqui sobrevoando todo o estado. E principalmente o interior do estado está sendo um lugar, a concentração em virtude das plantações, dos canaviais. Isso tem nos afetado. Eu contei hoje de manhã, né, que tinha um povo também que estava passando pela mesma situação, e eles foram até um senhor, um homem de Deus, um profeta, e chegam a ele e falam: Senhor, nós viemos aqui para pedir que o Senhor apresente a Deus para que chova. Ele falou: o Senhor me deu uma direção, que todos vocês dessa cidade venham comigo no alto deste monte, porque às 8 horas o Senhor mandará chuva deste lugar. Aí todo mundo se preparou, eles avisaram: o profeta disse que 8 horas da noite a gente vai subir no monte e Deus vai dar a chuva, na hora que todo mundo estiver lá. E todo mundo foi. E clamaram e nada, e oraram e nada, berraram e nada. E começaram: eu com fake news, está passando trote, é pegadinha. Ele falou: não. Sabe por que Deus não mandou chuva? Porque vocês não oraram com fé. Mas como não oramos com fé? Porque nem guarda-chuva vocês trouxeram. Então, se vocês são preparados para chover, vocês já vêm com guarda-chuva. Então, é preciso convocar a igreja para que todos orem em prol de um propósito. Tem causa que não afeta só a nossa vida, mas a todos. Então tem momentos que precisamos da mesma urgência, da mesma necessidade, e devemos orar ainda mencionando a soberania de Deus, pois quando a gente passa por problemas e não sabemos o que fazer nessas horas,
É por isso, entenda que o seu Deus continua no trono e não perdeu o controle. Para Ele não há impossibilidades, não há para Ele problemas insolúveis, pois Ele pode virar a mesa e fazer um grande milagre, porque Ele domina sobre todos os reinos e povos, e em suas mãos está todo o poder. Então, além da sua soberania, Josafá também reconhece a fidelidade de Deus às suas promessas. Por isso ele ora vitoriosamente e lembra que o que Deus prometeu, ele há de cumprir. No verso de número 9, ele reivindica essas promessas. Ele diz: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste tempo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Então Josafá ele ora vitoriosamente para lembrar que esse é um Deus de promessa e que está empenhado em cumprir aquilo que prometeu. Então Deus é o avalista das suas próprias palavras. Então a primeira arma é a oração. A segunda arma, repitam comigo, ouvir a palavra de Deus. No versículo de número 13 diz que todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeguel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da Assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Então toda Judá está de pé diante do Senhor, homens, crianças, mulheres, toda a família, toda a congregação. Dai ouvidos à voz do Senhor. E percebe que no versículo 14 o homem da palavra recebe as instruções de Deus, e quando as recebe ele as transmite. Então não adianta nada você vir para a igreja, ouvir uma ministração como essa, ouvir as pregações que você tem ouvido, se você não colocar em prática. Tem que dar ouvidos. Você tem que fazer com que as linhas da Bíblia elas se tornem reais em sua vida, porque há poder. A Bíblia ela é viva e ela é eficaz, ela continua viva, ela gera poder e eficácia para transformar todo e qualquer tipo de circunstância e situação que você tenha vivido. E a palavra que é transmitida ao povo é: não temais nem vos assustais, pois a luta não é sua, a peleja é de Deus. Então, diante dos medos da vida, Deus responde imediatamente e fala: não fiquem com medo. E o povo precisa entender que a vitória vem do Senhor. E sabe qual é o maior antídoto para o medo? O maior antídoto para o medo é uma consciência de que o Senhor está conosco. Até que eu ande pelo vale da sombra da morte, até ali eu sei que o Senhor está comigo. Jesus ele disse: vocês não ficarão órfãos. Não, mas eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E a palavra é dada ao rei Josafá: creia no Senhor e creia na sua palavra. Esse é um texto muito conhecido, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Crede nos profetas e prosperareis. E realmente não é a palavra de um homem, não são promessas vagas, mas sim de um Deus que não pode mentir e nem falhar. E quando você crê na sua palavra, você prospera, e a bênção começa a fluir diante de um fracasso. Agora olha o resultado depois que eles recebem a palavra, verso 18. Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante ao Senhor. Então eles tomaram uma postura, e a primeira reação que eles têm é prostrar em adoração. Mas há uma diferença entre adorar e dar graças a Deus. Sabe por quê? Você dá graças a Deus por aquilo que Ele faz, por um livramento,
por uma bênção concedida, por um milagre alcançado. Mas a adoração, você não adora pelo que ele faz. É o que o Heraldo e o departamento de louvor ministrou aqui. Você adora o que ele é. Aleluia, glória a Deus. Se você hoje tivesse que colocar um papel, fizer um quadro sobre Deus, o que você colocaria? O que você ficaria? Eu consegui extrair aqui algumas das qualidades e algumas características desse Deus segundo a tua palavra. Talvez a gente poderia colocar no papel que ele não foi criado porque ele é o Criador. Ele não tem limite, pois é ilimitável em tamanho e eterno em relação ao tempo. Ele não muda, pois é imutável. Tudo pode, pois é onipotente. Tudo sabe, pois é onisciente. Está em todo lugar, pois é onipresente. A geografia não o limita, pois é transcendente. Ele não é fraco, pois é o todo-poderoso. Ele é soberano, ele é verdadeiro, ele é justo, ele é fiel, ele é santo, ele é bom, ele é misericordioso, ele é perfeito. Esse é o nosso Deus. É isso que nós colocamos, é isso que nós servimos. E quando nós reconhecemos tudo isso, a única postura que devemos tomar qual que é? Nos prostrarmos e adorá-lo. E para isso que fomos criados, para glorificar a sua glória e desfrutar da tua presença. Agora, uma outra reação que eles têm além da adoração é, versículo 19: então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Eles se prostraram para adorar e levantam para louvar. Por isso que eu termino com a terceira arma. A primeira qual que é? Isso. Segundo, isso. Terceiro, repita comigo, o louvor. Observe que Josafá poderia colocar à frente do seu exército os homens mais fortes, os homens mais valentes, os homens destemidos. Mas não, sabe quem vai à frente? Os homens do louvor. É eles que seguem no fronte da batalha. Sabe por quê? Às vezes somos levados a pensar que o louvor deve vir depois da guerra, mas o texto mostra que o louvor vai à frente do exército. Versículo 22: quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aqui o louvor não é a consequência da vitória. O louvor aqui, Dani e Júlio, é a causa da vitória. Aleluia, glória a Deus. Eles não estão cantando depois que viram os cadáveres. Eles estão antes de olhar para o vale, mas pela fé eles louvam, pois sabem que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Talvez a sua vida, você tem se queixado de tanta coisa. Às vezes você tem se queixado do seu casamento, da sua família, da sua saúde, do seu emprego, da sua escola. Mas eu queria encorajá-la a louvar a Deus por aquilo que hoje é o motivo da sua murmuração. E de que diante desse louvor, Deus irá revolucionar essas áreas de sua vida. Aquilo que nunca teve força ou estratégia, quando você louvar a Deus, Ele vai colocar tudo no seu devido lugar e mudar o cenário daquilo que está passando. Eu falei hoje de manhã que às vezes quando nós somos acometidos com uma triste notícia ou com uma prova que a gente enfrenta, diante de ameaças, diante de afrontas, não entre no seu quarto ou no carro, coloque ali o Gustavo Lima ali, o titi. Não, às vezes vai deixar você mais para baixo. Os momentos de dificuldade, os momentos em que você se sente encurralado, coloque ali no carro, no fone de ouvido. Se não tem música, vai com a sua voz. Eu não sei cantar, pastor, não interessa. Deus, Ele procura verdadeiros adoradores com a voz do Espírito em verdade. Você não precisa saber cantar. A adoração tem que ser genuína, autêntica, que saia e que chegue ao trono do Altíssimo. Aleluia, Olha essa louvar a Deus. Coloque louvores, cânticos, louve, porque o louvor não é a consequência da vitória, é a causa da vitória. aleluia, Jesus, glória a Deus. O texto termina dizendo que Deus entra no campo de batalha e derrota os seus inimigos. Então, quando você louva, Deus entra em ação, o inimigo é confundido e a vitória é certa. Eu termino com um último exemplo. Paulo e Silas. O texto de Atos dos Apóstolos nos mostra que eles estão anunciando o Evangelho e eles
são presos. Mas eles não foram apenas presos, eles foram humilhados, espancados, chicoteados. Eles foram inchados. E quando eles estão dentro da prisão, talvez você pode dizer, e às vezes nós fazemos isso, quando nós somos afrontados, às vezes a gente pergunta: puxa vida, venho na igreja, o que está acontecendo comigo? Puxa vida, estou falando de Jesus, estou servindo no diaconato, estou louvando a Deus, olha o que está acontecendo comigo. Você não percebe? Olha o que está acontecendo comigo. Eu estou devolvendo meu dízimo, minha oferta, olha o que está acontecendo comigo. Olha a prova que eu estou passando. Paulo e Silas tinham tudo para fazer isso. Mas a palavra de Deus vai dizer o que, Sara? O que, irmão? Eles estavam machucados, presos, mas louvando ao Senhor. Aleluia, gente. Glória a Deus. E o texto diz que diante desse louvor, um terremoto abala as estruturas do cárcere e as portas se escancaram. E não só os coloca na condição de liberdade, como um carcereiro que achou que todos haviam fugido, estava prestes a tirar a sua vida. E Paulo e Silas anunciam o Evangelho, as boas novas, e ele e a sua casa foram salvos. Talvez você está vivendo no cárcere, talvez você está vivendo dentro de uma prisão, e por mais que você venha à igreja, você ouve palavras, você sai e parece que você continua, e parece que não há esperança, parece que você está vendo um túnel escuro e você não consegue enxergar nem um fiozinho de luz que te dê um mínimo de esperança. Mas uma coisa eu posso lhe dizer e afirmar: mesmo em meio às circunstâncias adversas, mesmo em meio a essa escuridão, mesmo em meio a esta solidão que você está passando, não deixe de louvar, porque o seu louvor chega aos céus, e o nosso Deus, Ele faz com que o seu poder abale todas as estruturas desse cárcere, para que você seja liberto, para que os cárceres sejam ali desbancados, e você possa desfrutar de colher a vitória que Ele preparou para você, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém.